23 de outubro de 2020, Live Site News. Em um discurso proferido hoje por vídeo na Conferência de Identidade Católica em Pittsburgh, Pensilvânia, o arcebispo Carlos Maria Viganò analisa em profundidade as causas da atual crise da Igreja, que remonta a 60 anos. Esta foi a primeira aparição em vídeo do arcebispo desde que ele se escondeu em 2018. Viganò vê que a resistência ao anticristo que é a Igreja Católica está tão enfraquecida que já praticamente parou de resistir. Para ele, há evidências, portanto, que o fim dos tempos se aproxima agora diante de nossos olhos. Mas ele não nos deixa em desespero aqui, encorajando os fiéis a permanecerem fiéis à fé católica. Abre aspas. Francisco como bode expiatório, como a Revolução do Vaticano II, serve à nova ordem mundial. Fecha aspas. É o título da palestra do prelado italiano. Vou deixar abaixo na descrição o texto completo. E ele nos apresenta aqui uma terrível descrição do estado da Igreja que tem sido ocupada por aqueles que desejam submetê-la à ordem mundial, conforme planejado e organizado pela maçonaria. O arcebispo chama parte da hierarquia que colabora com as forças da ordem mundial única de Igreja Profunda. Eles são para ele uma minoria, mas extremamente influente sobre a nova ordem mundial. Viganò afirma. Sabemos que o projeto da nova ordem mundial consiste no estabelecimento da tirania pela maçonaria, um projeto que remonta à Revolução Francesa, à Idade do Iluminismo, o fim das monárquicas católicas e a declaração de guerra à Igreja. Podemos dizer que a nova ordem mundial é a antítese da sociedade cristã. Seria a realização da diabólica Civitas Diabolicae, cidade do diabo, em oposição à Civitas Dei, cidade de Deus, na eterna luta entre a luz e as trevas, bem e mal, Deus e Satanás. Segundo o arcebispo Viganò, a Igreja Católica sempre foi a resistência, o catécon, os planos do anticristo, e a Sagrada Escritura nos avisa, diz ele, que na manifestação do anticristo, este obstáculo, o catécon, terá deixado de existir. Quando a Igreja, especialmente seu Papa, parar de resistir ao maligno, algo acontecerá. Parece-me bastante evidente, acrescentou o arcebispo, que o fim dos tempos se aproxima agora diante de nossos olhos, pois o mistério da iniquidade se espalhou pelo mundo com o desaparecimento da corajosa oposição do catécon. Também está claro que Viganò considera o Papa Francisco como o líder desta Igreja profunda que colabora com a ordem mundial única, em vez de permanecer leal a Jesus Cristo e seus ensinamentos. Abre-se um parêntese. Aqui, o endosso público do Papa Francisco, em 21 de outubro, às uniões civis de casamentos do mesmo sexo, pode ser visto como uma prova crucial dessa afirmação. Fecha parênteses. Por exemplo, o prelado italiano fala de Fratelli Tutti, que visa, abre aspas, justificar o diálogo, o ecumenismo e a irmandade universal da anti-igreja bergogliana. Fecha aspas. Para o nosso arcebispo, esta nova igreja criou condições extraordinárias, não normais, como as conhecíamos antes. Em tempos extraordinários, explica ele, os eventos vão além do comum conhecido pelos nossos pais. Em tempos extraordinários, podemos ouvir um Papa enganar os fiéis. Veja príncipes da Igreja acusados de crimes em que em outros tempos teria causado horror e sofrido punições severas. Testemunhar em nossas igrejas ritos litúrgicos que parecem ter sido inventados pela mente perversa de Cranmer. Veja os prelados processando o ídolo impuro da Pachamama na Basílica de São Pedro.
e ouvir o vigário de Cristo se desculpar com os adoradores deste simulacro, se um católico se atrever a jogá-lo no timbre. Aqui, até as categorias canônicas usuais parecem falhar. Mas, abre aspas, a anti-igreja bergogliana, fecha aspas, teve um início antes da época do Papa Francisco. De acordo com Viganò, remonta a 60 anos. Durante esse tempo, abre aspas, assistimos ao eclipse da verdadeira igreja por uma anti-igreja que progressivamente se apropriou do seu nome, ocupou a Cúria Romana e os seus dicastérios, dioceses e paróquias, seminários e universidades, conventos e mosteiros, fecha aspas. De acordo com o arcebispo, essa anti-igreja, abre aspas, usurpou sua autoridade e seus ministros vestem suas vestes sagradas, usa seu prestígio e o poder para se apropriar de seus tesouros, bens e finanças, fecha aspas. O arcebispo Viganò pode falar sobre este assunto, já que após a sua ordenação, em 1968, logo após o Concílio Vaticano II, ele testemunhou muita corrupção moral, doutrinal, litúrgica e financeira no seio do Vaticano, como alto servidor em seu serviço diplomático do Vaticano. Assim, ele pode agora dizer, abre aspas, agora nos encontramos neste cone de sombra doutrinal, moral, litúrgico e disciplinar, fecha aspas. Mas ainda não estamos no estágio final deste desenvolvimento desastroso. Abre aspas. Ainda não é eclipse total que veremos no final dos tempos, sobre o reinado do anticristo. Fecha aspas. Acrescenta o prelado. Abre aspas. Mas é um eclipse parcial, o que nos permite ver a coroa luminosa do Sol circulando o disco negro da Lua. Fecha aspas. Certamente é um momento de despertar e assumir o firme compromisso de permanecer fiel ao nosso Senhor, aos seus ensinamentos e ao seu amor. Este eclipse chegou até nós com a ajuda da difusão do modernismo na Igreja, especialmente a partir do Concílio Vaticano II. Segundo o arcebispo Viganò, e ele mais uma vez elogia aqueles que resistiram a essa influência modernista. Abre aspas. O caso do arcebispo Marcel Lefebvre e de alguns outros prelados confirma, fecha aspas, escreve ele, abre aspas, a clarividência desses pastores, fecha aspas. Viganò prossegue, lembrando-nos do papel poderoso e protetor de Nossa Senhora, está desempenhando em meio a esta crise e nos assegura que a síntese de todas as heresias, representada pelo modernismo e sua versão conciliar atualizada, nunca poderá obscurecer definitivamente o esplendor da noiva de Cristo, mas apenas durante o breve período do eclipse que a providência, em sua infinita sabedoria, permitiu tirar dele um bem maior. O prelado italiano também vê que a hierarquia da Igreja perdeu o ponto de vista sobrenatural, com os inovadores da Igreja agora mesmo acreditando que se pode até mudar os ensinamentos da Igreja. Ele fala aqui do abandono por parte da hierarquia eclesiástica, mesmo no topo da dimensão sobrenatural da Igreja e de seu papel escatológico, criando assim uma entidade de origem humana, semelhante a uma organização filantrópica. A Igreja Católica está cada vez mais parecendo uma ONG, como outros observaram, e nossa encíclica papal Fratelli Tutti é o melhor exemplo disso. Afirma Viganò, Fratelli Tutti vê o cumprimento de uma utopia terrena e redenção social na fraternidade humana, paz ecumênica entre religiões e acolhimento de milagres.
Além disso, o arcebispo detecta um sentimento de inferioridade na Igreja Católica que leva a crer que precisa estar de acordo com o mundo. Mas esta é uma abordagem ideológica, baseada no falso pressuposto de que entre a Igreja e o mundo contemporâneo pode haver uma aliança, uma consonância de intenções, uma amizade. Não, o prelado nos lembra. Não pode haver trégua na luta entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas. Infelizmente, este sentimento de inferioridade, de acordo com Viganò, tem levado muitos fiéis a seguir e obedecer aos líderes da Igreja em deposições que vão contra o Depositium Fidei, o depósito da fé. Um dos piores golpes, diz ele, foi a mudança do rito romano da liturgia após o Concílio Vaticano II. Ele descreve: o golpe de misericórdia dessa atitude foi codificado na liturgia reformada, que manifesta sua vergonha do dogma católico ao silenciá-lo e, portanto, negá-lo indiretamente. A mudança do ritual engendrou uma mudança doutrinal, que levou os fiéis a acreditar que a missa é um simples banquete fraterno e que a Santíssima Eucaristia é apenas um símbolo da presença de Cristo entre nós. A mudança do rito da missa afetou gravemente a maneira como os católicos oram e a maneira como olham para a presença real. A responsabilidade, escreve o arcebispo Viganò, reside acima de tudo na autoridade da Igreja, que lutou contra os tradicionalistas que resistiram às mudanças e ao mesmo tempo foi leniente para com os modernistas. Aqui ele também visa aqueles católicos que pertencem ao campo conservador e que acabam carregando água para os revolucionários porque, ao rejeitar seus excessos, compartilham os mesmos princípios. O erro deles, continua ele, consiste em dar uma conotação negativa ao tradicionalismo e colocá-lo no lado oposto do progressismo. Mas esta é uma falsa dicotomia. Sua aura mediocritas, via mídia, consiste em colocar-se arbitrariamente não entre os dois vícios, mas entre a virtude e o vício. São eles que criticam os excessos da Pachamama ou das afirmações mais extremas de Bergoglio, mas não toleram que o concílio seja questionado, muito menos o vínculo intrínseco entre o câncer conciliar e a metástase atual. Mas hoje uma decisão deve ser tomada, afirma o arcebispo. A Igreja Católica vive sob o olhar de Deus. Ela existe para a sua glória e para a salvação das almas. A anti-igreja vive sob o olhar do mundo, favorecendo a blasfema apoteose do homem e a condenação das almas. À luz dessas dificuldades que cada católico enfrenta hoje, o arcebispo Viganò nos chama a retornar à tradicional sagrada liturgia e à tradicional prática da fé. A única maneira de vencer esta batalha, afirma ele, é voltar a fazer o que a Igreja sempre fez e parar de fazer o que a anti-igreja nos pede hoje, aquilo que a verdadeira Igreja sempre condenou. Assim, continua ele, coloquemos nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Sumo Sacerdote, de volta ao centro da vida da Igreja e, antes disso, no centro da vida das nossas comunidades, das nossas famílias, de nós próprios. Devolvamos a coroa a Nossa Senhora, Maria Santíssima, Rainha e Mãe da Igreja. Abaixo da descrição está a palestra completa do arcebispo Carlos Maria Viganò.